Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: que bom que você está aqui. Que bom que você veio à casa de Deus. Como já frisei aqui, estou sentindo falta de muitos irmãos da casa. Mas nós compreendemos, nós entendemos, mas fica aqui o meu puxãozinho de orelha para você. Você precisa estar aqui congregando presencialmente conosco, amém? Nós cremos no que a palavra de Deus nos diz e nos ensina que nós devemos estar juntos reunidos para congregar. E existe uma bênção que é liberada sobre as nossas vidas quando estamos juntos, amém? Então olhe mais uma vez para quem está do seu lado e fala assim: que bom que você está aqui. Vamos cultuar juntos a Deus. Aleluia, aleluia. Sabe, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada é que a gente não pode perder oportunidades de Deus agir e falar conosco. Todas as vezes que eu negocio, talvez estar no culto, que eu negocio estar com meus irmãos na célula, que eu negocio muitas vezes uma oportunidade, até mesmo um SILCE, qualquer oportunidade que envolva o reino, eu estou deixando de crescer, eu estou deixando de ganhar, eu estou deixando de ser tocado. Então eu posso falar assim com propriedade: aquilo que eu escolhi para a minha vida foi nunca negociar as coisas do Senhor. Então eu entendo que eu tenho uma responsabilidade com os meus irmãos, com o culto. Da mesma forma, ao longo dos meus 10 anos foi assim que a gente viveu nas células. A gente só faltava se realmente a gente estivesse literalmente morrendo, né? Não era uma gripe, não era uma dor no corpo, não era nada dessas coisas que nos impediam de estar com os irmãos. E como nós temos sido abençoados. E uma coisa eu posso te dizer: algumas pessoas sonham em viver grandes coisas com o Senhor, mas elas não são fiéis nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Então, com certeza as coisas vão demorar. O processo talvez vai ser mais demorado na vida dessas pessoas. Então, eu estou falando isso porque a gente está vivendo um tempo que a gente não pode vacilar, gente. Amém? Fala assim, repita comigo: nós não podemos vacilar. A gente não pode deixar as coisas para amanhã. A gente não pode deixar as coisas, sabe? Ah não, uma hora eu faço, uma hora eu vivo, uma hora eu me posiciono, uma hora... Não, o que nós temos que viver, a nossa história com o Senhor começa hoje. Amém? Aí a gente pega um monte de pessoa que está cheio de dúvidas, fazendo um monte de pergunta para Deus, e Deus não responde essas pessoas. Sabe, amados, Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Vocês sabiam disso? Você pode fazer 1000 perguntas para Deus, Ele vai responder a resposta que você dá naquilo que você já recebeu dele. Muita gente fica assim: Deus, por que isso, por que aquilo? Quando que você vai fazer isso na minha vida? Por que esse caos na minha casa? Por que essas brigas no meu casamento? Por que disso, por que aquilo? Deus está esperando uma resposta dos filhos de Deus. Porque se você está aqui, você é filho de Deus e você é igreja. E deixa eu só lembrar uma historinha para você. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer em nosso lugar. Então a história conta que você e eu estávamos perdidos. A Bíblia diz que o homem estava destituído da glória de Deus. A glória foi embora, o homem estava numa depravação total, mergulhado no pecado. Essa era a realidade de todos nós. Mas o Espírito Santo de Deus entrou dentro de nós, convenceu eu e você do pecado. O próprio Espírito Santo gerou dentro de nós esse arrependimento, e nós reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E nós entendemos o que aconteceu na obra da cruz. Nós fomos comprados por um alto sangue, um alto preço, Aleph. Nós somos justificados, nós somos regenerados. Ele se fez maldição para que nós tivéssemos vida abundante, para que nós vivêssemos em liberdade. Ele se fez miserável para que nós vivêssemos prosperidade aqui na terra. Ele morreu no meu lugar e no seu lugar, e a gente não pode esquecer dessas coisas. E depois disso nós falamos sim para Jesus. E aí que entra o problema. Nós falamos sim para Jesus, e o convite de Jesus é: você vai ser meu discípulo. Se você quer ser meu discípulo, me seguir, você vai negar a si mesmo todos os dias, vai morrer para você mesmo, vai pegar a sua cruz e vai me seguir. Só que parece que a gente se esquece dessas coisas. Então qual é a resposta que Deus está esperando? A resposta que eu vou dar baseada em todas essas coisas que Ele já fez por mim. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo.
Ele me criou e me colocou nessa estação, nesse tempo, para viver aqui na terra. Embora somos seres celestiais, nos colocou aqui com um propósito específico. Ele transformou a nossa história. Ele transformou para sempre as nossas vidas. A gente vive, por mais que a gente viva em dias difíceis aqui, a gente vive com a certeza que Ele nos comprou e logo nós estaremos com Ele. Então é essa resposta que Deus está esperando. Qual é a resposta que você tem dado? Qual a resposta que você vai dar para Deus nesses dias? Porque as pessoas estão esperando Deus fazer algo para elas responderem algo para Deus, mas na verdade Deus já fez por nós. Qual a resposta vamos dar como igreja? Sabe, amados, eu conversava até um pouquinho antes aqui do culto com meu pai. Eu estive viajando, estava lá numa outra conferência com um grupo de pessoas aqui, de um ministério que nós gostamos bastante, a gente foi muito cheio. Meus pais estavam ministrando num outro lugar também em Campinas, lá com o apóstolo Adriano, que pela graça de Deus vai estar na nossa conferência aqui, homem de Deus, está confirmado. E Deus tem dado para nós algumas direções muito claras de algumas coisas que Deus quer fazer nesse ministério, nessa igreja. E eu vou falar para você, cara, se você vai vacilar, você vai ficar fora do que Deus vai fazer. Se você não der uma resposta devida para aquilo que Deus já fez por você, tem gente que não vai desfrutar do que Deus vai liberar sobre esse ministério nos próximos dias. Deus está trazendo uma confirmação clara de uma nova estação que nós vamos entrar. Não posso adiantar detalhes, mas é uma coisa maravilhosa. Porque nós já estamos aí orando e meditando nessa situação, esperando uma resposta do Senhor há um tempo, e está vindo essa resposta agora com muito mais clareza. E você não pode ficar de fora disso. Sabe, eu recebo mensagens durante a semana: cara, minha vida espiritual está péssima. Cara, a situação aqui em casa está terrível. Pastor, eu preciso de ajuda porque eu não estou conseguindo ler a palavra de Deus. Toda semana eu recebo mensagens dos irmãos aqui da igreja, e de vários que não estão aqui hoje, por vários motivos. E no final das contas eu falo: eu vou ajudar você. Nós temos irmãos queridos que vão caminhar com você. Não vai faltar uma oração para você. Não vai faltar alimento aqui nessa casa. Mas você precisa dar uma resposta por aquilo que Deus já fez. Sabe, amados, a gente pode inspirar, a gente pode pregar, a gente pode ajudar, mas tem um limite até onde a gente pode ir. Se você ler as Escrituras e o Novo Testamento, você vai ver que Jesus Cristo não parou na necessidade de ninguém. Era alguém muito convicto daquilo que ele deveria fazer. Jesus Cristo estava dando uma resposta por aquilo que Deus Pai liberou sobre ele, colocou para ele como um propósito. O ministério de Jesus, o propósito dele aqui na terra, era maior do que qualquer outra coisa. Você está dizendo que Jesus Cristo ele não era amoroso, ele não cuidava dos necessitados? Pelo contrário, ele tocava os enfermos, ele liberava a cura, ele tinha compaixão, ele tinha bondade, ele tinha zelo, ele amava as pessoas. Mas a relação de Jesus com essas pessoas ela era muito rápida. Ele entendia aqueles que ele deveria curar, e logo ele já falava alguma coisa na sequência: vá, tua fé te salvou. E ele continuava fazendo aquilo que ele precisava fazer. A gente vê na história de Lázaro, uma família ali, 3 irmãos que eram amigos de Jesus, e até mesmo os próprios irmãos começam a duvidar: pô, Jesus, você é Deus, você é Jesus, sei lá, você sabia que o nosso irmão aqui estava mal, você demorou para chegar aqui, todo preocupado. Jesus não vai parar na necessidade das pessoas. Jesus Cristo, ele sempre cumpriu e viveu baseado no propósito dele. E da mesma forma, isso precisa ser um modelo para mim e para você. Muitas vezes a gente está muito parando nas nossas necessidades, gente. O reino de Deus não tem a ver com você adorar quando as coisas estão boas, de você vir para a igreja, estar numa célula quando a semana foi boa. Tem a ver com fidelidade, com aliança. É quando as coisas estão ruins, é quando está pau quebrando em casa, é quando as coisas não estão acontecendo, porque o reino de Deus, a moeda do reino de Deus se chama aliança. Aliança. Então eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança com o Jonatas. E
baseado no que as Escrituras nos ensinam, nós temos que ter uma fidelidade. A aliança nossa, ela tem um valor chamado fidelidade. Ou seja, eu posso estar numa semana que não foi muito legal, o Jonas pode estar numa semana que não foi muito boa. Nós podemos ter tido algum tipo de alguma discussão, alguma coisa que não deu certo, brigamos por alguma coisa. Mas o que vai sustentar o meu relacionamento com o Jonatas é uma coisa chamada fidelidade. A aliança que eu tenho com ele, conforme a gente conversava ontem, não tem a ver mais com uma amizade, mas tem a ver com uma aliança que nós temos em Cristo Jesus. Então todas as vezes que eu me movo pelas necessidades, é como se eu estivesse jogando pelo ralo o sangue de Jesus Cristo que escorreu naquela cruz. Porque Jesus Cristo, ele não veio para essa terra, ele não prometeu melhorar a vida de ninguém. Jesus não veio para melhorar a tua vida. Posso ouvir amém? Jesus não veio melhorar a vida de ninguém. Eu estou indo para a igreja para eu melhorar. Não tem a ver com moralidade, gente. E a gente vê que no Antigo Testamento, na Velha Aliança, o homem se movia por moralidade. Mas Jesus veio para transformar a nossa vida, para gerar uma verdadeira transformação. Então, sabe, amados, é um tempo da gente colocar a mão na consciência e falar: qual é a resposta que eu estou dando para Deus? Porque quem vacilar vai ficar fora. E eu não estou falando só a caráter aqui da nossa igreja, do nosso ministério, é de forma geral. Os grandes homens de Deus têm apontado para isso, têm falado a respeito disso. Qual é a resposta que você vai dar? Talvez Deus já te deu orientação, Deus já falou com você esse ano sobre várias coisas. Deus usou o pastor daqui da casa para falar com você, uma palavra para trazer uma orientação, um discipulado, um conselho. A gente tem que dar uma resposta. Quantas vezes alguém já chegou e já falou: olha, irmão, eu acho que é por aqui. Irmão, você precisa se arrepender, eu acho que você tem que ajustar isso. Sempre nós escutamos, e eu escuto, essa semana eu escutei. E eu preciso dar uma resposta para isso. Eu falei: puxa, isso é verdade. Eu preciso ter um posicionamento, eu preciso dar uma resposta e mudar isso. Porque o reino de Deus é um reino em movimento. Algumas pessoas vivem achando que um dia o reino de Deus virá. Na verdade, Jesus Cristo inaugurou o reino de Deus. Então o reino de Deus chegou. No final dos tempos, todas as coisas serão restauradas. Mas o que Deus está esperando? Uma resposta dos filhos de Deus, homens e mulheres que praticam justiça aqui nessa terra. Posso ouvir amém, gente? Glória a Deus. Então que você possa pensar nisso. Isso aqui não é a palavra, amém? Mas que você possa pensar nisso. A gente precisa dar uma resposta para o Senhor. A gente precisa entender que todas as coisas pertencem a Ele. Eu esses dias até dei uma pessoa me mandou uma pergunta lá e eu estava respondendo no Instagram. A gente vive um tempo onde as coisas estão tão adulteradas, cara. Tantas falácias, tantas coisas erradas. Sabe? Coisas que afastam as pessoas da presença de Deus. Mas o que eu creio no fundo do meu coração é que a gente está sendo levantado. Está sendo levantada uma igreja com fome, com sede de Jesus. Homens e mulheres com fome e sede por justiça. Homens e mulheres que vão entender qual é o seu chamado. Quando eu falo não aquele chamado específico, mas é um chamado para ser um adorador, para ser uma pessoa que faz discípulos, alguém que ora e que intercede e que não negocia princípios e valores do reino. A gente vive num tempo que está tudo adulterado, as pessoas estão valorizando mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Falava com um pastor querido lá do Mevan, que eu converso direto com ele, e todos nós temos que ter sempre assim amigos de conversas mais duras, sérias e profundas, e a gente conversava a respeito disso. Ele falou: Dudu, tá difícil, irmão. Parece que existe uma nuvem sobre o Brasil. Acreditamos que existe a nuvem de glória, mas existe uma nuvem sobre o Brasil que está tocando a mente das pessoas a respeito disso. As pessoas trocando, nunca houve tantas coisas assim, trocando as coisas eternas pelas coisas terrenas. Eu não sou uma pessoa extremista que acha que você tem que negligenciar a sua casa, seus filhos, serviço doméstico, trabalho, estudo. Não, a gente tem que fazer muito isso. Esse é o tempo, não dá para esperar mais.
Muitas vezes a gente fica pensando, não, puxa, um dia quando eu terminar a integração, eu vou lá marcar um café com o irmão, vou sair com ele. Um dia quando eu tiver mais calmo no trabalho, eu vou levantar minha mão e falar, eis-me aqui, Senhor. Não, o tempo é hoje. O problema é que o homem faz cálculos demais. E a gente tem que ser movido pelo Espírito. Tem algumas coisas, se você parar para raciocinar, você fala assim, como que eu vou dar conta? Eles ficam muito presos no ordinário e não vivem o extraordinário de Deus. O tempo é agora. Se Deus te chamou para algo, você tem que se mover agora. Não é esperar amanhã, não é esperar depois de amanhã. Se Deus chamou para algo específico, se dedique, estude, mergulhe na palavra, se conecte com pessoas. É agora. É agora. Eu estava vendo um vídeo essa semana, ele não era um vídeo cristão, mas falou muito comigo. Tinha uma pessoa sentada nesses vídeos que senta uma pessoa que tem uma visão sobre algo, e daí tem outras 30 pessoas que não pensam como essa pessoa e ficam debatendo. E aquele homem ali, um homem bem educado, ele chegou uma hora e falou assim, ele era um cara bilionário, assim, bilionário. E eu pelo menos vi verdade no que ele falou. Ele falou assim para uma pessoa, falou assim, olha, eu trocaria toda a minha fortuna, e são alguns bilhões que ele tem, toda a minha fortuna para ter a idade que você tem. E muitas pessoas naquela hora nem entenderam muito o que ele quis dizer. E aí passa um tempo, ele explica, ele falou assim, eu queria muito poder ter a tua idade com aquilo que eu tenho hoje dentro de mim. Eu faria coisas de uma forma completamente diferente, eu poderia talvez ter sofrido menos, ter caminhado mais rápido para o meu propósito. E puxa vida, como aquilo ali ministrou meu coração. Tudo que ele queria, ele falou assim, eu trocaria tudo para ter a sua idade, ser uma pessoa mais nova. Aquela hora eu fiquei pensando, falei assim, puxa vida, aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente para fazer hoje, agora. É hoje, agora. E você precisa se mover. Em nome de Jesus, Deus está te chamando para agora, para hoje. Você vai se relacionar diferente com o seu trabalho, você vai se relacionar diferente com seus filhos, com a sua esposa. Você vai entender, eu tenho um chamado, eu não estou aqui à toa nessa terra. Em nome de Jesus. Eu sei que tem homens e mulheres aqui que estão vivendo isso, mas a gente tem muita gente que precisa romper isso. Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu creio nisso. A gente precisa romper. E não é um pensamento meu, queridos. Volte e meia tem algum irmão que cola em mim e abre o coração. Eu não tenho problema nenhum de falar isso aqui no altar. Nós estamos falando de uma família, de uma igreja. Esses dias o próprio Keyson me ligou. Ele falou assim, cara, eu só vou abrir meu coração, cara. Fico indignado com algumas coisas. Ou geração sem compromisso, sem postura, que não quer fazer nada, cara. Consumista, preguiçosa. Eu falei, cara, vamos começar nós a fazer. Vamos orar que Deus vai levantar, cara. Agora, com temor no meu coração, não perca o que Deus quer fazer sobre a nação. Não perca o que Deus quer fazer sobre essa casa, sobre esse ministério. Porque eu sei que não é fácil, mas a segunda chega, a terça-feira chega, e é aí que a gente tem que dar uma resposta. A gente viveu um tempo, gente, eu tenho 38 anos. Eu vivi um tempo do evangelho muito diferente do que é agora. E eu me considero novo, mas eu vivi uma outra realidade. Nossa, eu vivi um tempo que as pessoas, né, pai? Elas largavam tudo por Jesus, cara. Elas eram apaixonadas por Jesus. E a gente viu tantos movimentos e avivamentos na nação. Eu acredito que o último que teve foi aquela onda da adoração extravagante. E depois, o espírito dessa era começou a entrar dentro das igrejas, na sociedade, mostrando que as coisas da terra tinham mais valor que as coisas do céu. E infelizmente, homens e mulheres eram extremamente apaixonados por Jesus. E um dos motivos que fez homens viverem coisas extraordinárias e terminarem mal é porque existia muita paixão, mas não existia fundamento. E um dos papéis do ministério apostólico sobre essa terra, por isso que eu amo as igrejas com DNA apostólico, é restaurar valores e princípios do reino e voltar a estabelecer fundamentos dentro da igreja.
Por isso que talvez Deus não respondeu algumas orações ainda. Talvez a igreja está querendo viver algo que ela não tem capacidade nem caráter para viver. Porque talvez ia viver de uma glória vazia. Homens e mulheres não estão ainda dispostos a fazer algo e devolver toda a glória para Deus. E tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para a glória de Deus. A gente vem para esse culto e dá o nosso melhor para a glória de Deus. Nós vivemos o nosso melhor dentro do nosso casamento para a glória de Deus. Nós fazemos filhos para a glória de Deus. Esse espírito dessa era, ele é tão demoníaco, tão terrível, que as pessoas têm medo de ter filhos por causa do dinheiro, cara. Porque o espírito dessa era prega isso. Quando eu estiver seguro, quando eu tiver segurança. E esquece como que Jesus pregou e falou com esse tipo de gente na época dele. Vocês lembram muito bem da história do jovem rico. Vocês lembram muito bem quando Jesus teve uma conversa com o camarada que queria, a segurança dele estava na herança que ele ia receber do pai, que tinha morrido, queria voltar. É terrível a gente ver isso nesses dias. Jesus fala para aquele jovem: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Sabe o recado que ele estava falando para Jesus? Jesus faz um convite para ele seguir. Ele falou assim: olha, eu gostei de você, eu sigo você, Jesus, mas não só voltar a buscar a minha herança, porque eu não confio 100% em você. Talvez quando a gente estiver na caminhada dê alguma coisa de errado, dê alguma coisa ruim, mas eu vou ter dinheiro no bolso, porque a minha segurança está no dinheiro. Ali ficou claro alguém que adorava Mamon, e é o mesmo espírito que atuava naquele coração atua nos dias atuais. E isso é demoníaco. Eu sou a pessoa que mais incentiva a trabalhar, se dedicar, fazer. A gente tem empreendedores aqui, eu acho que, sei lá, é o que eu mais falo, né, Gabriel? Toda hora. Cara, Deus vai te dar ideias, eu estou com você, estamos juntos, o que é isso? Nós estamos juntos, nós vamos fazer acontecer. Mas a gente sempre está se lembrando, só tem um propósito de Deus dar dinheiro para nós. Só tem um propósito de Deus nos enriquecer. É de fazer o reino de Deus avançar. É da gente ajudar as viúvas, os pobres necessitados. Os órfãos. É para a gente aplicar no reino. É para a gente expandir as nossas tendas. Meu pai falava agora há pouquinho aqui, lá no ministério do Adriano. Ele tem pouquíssimas pessoas lá. É mais uma plataforma de treinamento. Agora que estão estabelecendo uma igreja. Queridos, eles têm muito menos membros que tem essa igreja aqui. Eles já compraram terras. Terras, né? Então quase terminando de pagar tudo, né? Falta 20%. Milhões e milhões. Fala, como isso? Milhões. Basta um coração que entendeu. Homens e mulheres que estão dando uma resposta. Quer falar aqui? Vem cá. Fala aqui, explica lá o que está acontecendo lá. A experiência do ramo estendido para nós tem sido uma inspiração muito grande. Há muitos anos a gente já conhece o apóstolo Adriano, sabemos as batalhas que ele passou, os duros tratos de Deus na vida dele, no ministério. E quando Deus deu a direção, eles começaram sem nada. Alugaram um local lá em São Paulo, em Campinas, para os seminários. Ele funciona mais como centro apostólico, uma plataforma, né, de ensino. Aí os domingos tem as reuniões pela manhã. E eles têm 2 eventos ali que são muito importantes. Tem muitos eventos, mas 2 se destacam. É um congresso chamado Impacto Profético. Acontece todo ano, durante o período da Festa dos Tabernáculos. É esse que nós fomos agora ministrar. E também eles têm outro evento também chamado Tempo de Avanço. Eu já estive 2 vezes ministrando lá. E num dos Tempos de Avanço, há uns, acho que 2 anos atrás, 3 anos atrás, foi trazendo um desafio de comprar uma área de terras num lugar privilegiado, ali em Campinas, uma gleba,
né, alguns hectares de terra, e foi lançado ali o projeto, a visão, sem nenhum centavo no bolso, só com a visão. Naquela reunião mesmo já apareceu doadores. Tem gente que vendeu apartamento, casa, carro, um grande desafio. E me veio ao coração que eu tinha que semear ali naquele ministério, nesse projeto. Aí eu pensei, puxa, eu quero dar aí uma semente que seja uma semente de honra, né? Um valor alto. Mas onde vou levantar esse valor alto? Aí o Senhor colocou no meu coração, faz o seguinte, você dentro do ministério dele, faz um silce, todo o pessoal que vir, todo esse valor que entrar no silce vai passar para o ramo estendido. E dá a eles a possibilidade de colocar na plataforma de ensino deles o silce, cede os teus direitos para eles comercializar isso e vender junto com os cursos. Nós fizemos isso. E foi ali também uma das primeiras sementes que vieram. Então agora, 2 anos basicamente, 80% está pago. Aí começaram o trabalho numa tenda pequena, fazendo as reuniões de domingo, os congressos ali na tenda, e ficou pequeno. Agora, para esse evento, eles compraram uma tenda nova. E nós fomos lá na inauguração da tenda. 200 mil reais, gente. Agora, com uma visão e fé. Uma empresa de fora fez toda a montagem. Eles entraram com a proposta ali. Inicialmente parecia que é difícil de aceitar o valor que eles ofereceram para a entrada. A empresa aceitou. Parcelaram lá então o restante em 15 parcelas de 11 mil e pouco. E quando o apóstolo terminou de compartilhar isso, uma pessoa já se levantou e disse, não, a primeira parcela eu quero pagar. Agora, é um grupo pequeno, mas são pessoas completamente generosas. Aí ele começou a compartilhar o projeto, o Poço Artesiano, que vai ter lá 50 mil. Aí o LED para o ministério, não sei mais, 25 mil. E eles estão caminhando. Agora, uma coisa que ficou muito forte, o coração de servo do pessoal que está ali ligado ao ministério. A maneira que eles nos recebem sempre é de uma maneira extraordinária. E uma das marcas ali é a excelência. E é interessante que aqui na casa, o Senhor tem colocado em nosso coração, desde o início, a marca da excelência. Em nome de Jesus, nós não queremos resto, nós não vamos procurar refúgio, e até mesmo local novo para reuniões, a gente vê que o Senhor colocou a mão, porque começou a aparecer muita coisa, onde ele ia ter que gastar em reforma, imóveis irregulares. Apareceu um lá que nem tinha a questão de laudo técnico, então isso é muito perigoso. Locais igrejas que funcionaram em locais sem alvará. Gente, esse tipo de coisa a nós não corresponde. Se desde o início da minha caminhada com Deus, a minha caminhada cristã, não aceitar nada de jeitinho brasileiro, não aceitar nada de falcatrua, documentação totalmente legalizada para entrar aqui nesse lugar aqui. Foi feita toda a documentação, tudo certinho, e nós não iremos para um lugar que não seja dessa forma. O coração para servir a Deus tem que estar totalmente disponível e integral. E a gente viu no grupo deles ali, não é simplesmente o ministério, mas isso é geral, em toda a igreja ali, de maneira muito forte. E estão dando passos de fé. É preciso uma coisa, visão e fé. E Deus tem já colocado em nosso coração. Nós caminhamos anos aqui, debaixo da cobertura da doutora Neuza. O nosso ministério ele teve realmente uma cobertura muito forte, um deslanchar maravilhoso.
E a partir do momento que ela faleceu, faz 1 ano e pouquinho, nós começamos a colocar diante de Deus, buscando, nós vamos estar alinhados com algum ministério. Por mais que eu tenha o ministério apostólico, mas a gente está alinhado com outros ministérios apostólicos também. E veio ao coração 3 ministérios. E começamos a orar, buscando a direção. E estou buscando mais confirmação, mas o Espírito Santo tem sinalizado que a gente realmente está alinhado. A hora que realmente tiver a confirmação, a efetivação, nós já estivemos por 2 ocasiões com esse ministério. É um ministério realmente tem um DNA semelhante ao nosso, de maneira assim poderosa, de maneira tremenda. E se o Senhor então sinalizar, nós vamos caminhar alinhado com esse ministério lá dos Estados Unidos. E mais para frente a gente vai compartilhar qual ministério que é. Mas nós desejamos realmente que os corações aqui sejam incendiados, que haja impartição de fé aqui na congregação e que possamos dar passos de fé. E o Senhor já tem começado a gerar no nosso espírito esse mês uma palavra profética já para o ano que vem. E como nós fazemos todos os anos, durante aqui, no início do ano, final do ano, a gente liberar algo aqui para a igreja. E o Espírito Santo está gerando em nosso coração isso, em nome de Jesus. Vamos ter um tempinho aqui, pai. Vamos ficar esperando aqui um pouquinho. Vamos fazer uma oração aqui com... Pode falar. Então, olha só, o irmão que estava lá, levando a gente para o hotel, buscando, ele, puxa, é uma pessoa formada, gabaritada, mas Deus colocou uma função para ele desenvolver. E ele virou padeiro, é surfista, um surfista bem conceituado, e hoje ele mexe com pães, né? E ele mesmo tem investido de maneira tremenda. R$1.000 por mês, né? E semeando com vendas de pão. Em consequência disso, ganhou um carro 0 agora, um super carro. A colheita ela vem de acordo com a nossa semeadura. E eu creio que uma das coisas que nós precisamos aprender de maneira muito profunda, nós já temos falado sobre isso na casa, é acerca do princípio de semeadura. Estamos começando, engatinhando todo o projeto, né? Eu creio que fechou lá, Marrom, o número de pessoas para o projeto já, de aluguel, glória a Deus. E vamos caminhar exatamente por esses passos. Amém. Pai, vamos fazer uma oração agora. Hoje, vocês sentem que tem algo diferente aqui hoje, né? Amém? Você crê nisso? Vamos pregar o que é pregar, a gente já está pregando outra coisa. Vamos abençoar, vamos orar pela a mãe do Felipe. Ela vai ter que ser internada de novo. Ele está lá no hospital agora, mandou uma mensagem para Deus renovar as forças dele, da família. Pai, libera uma oração. Vamos ficar em pé. Levante das suas mãos a direção do Senhor. Você pode somar em unidade com essa oração caindo no teu coração? Tudo é possível que crê. E a Bíblia diz que para Deus não existe nada impossível. Levante a tua mão bem alto na direção do Senhor. Pai da glória, nós estamos reunidos aqui, estabelecendo, Senhor, um altar de unidade, Senhor. E nós queremos clamar agora pela vida da Suzana, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, por uma restauração total. Clamamos, sim, saúde vinda do alto, Pai. O teu nome, Pai, é Jeová Rafá. E para um sinal dentro dessa família, um sinal do teu poder, um sinal de que tu és um Deus verdadeiro, que faz milagres, nós pedimos sim, ó Pai, a intervenção no organismo dela. Pai, todo o foco de tumor, todo problema cancerígeno nela, seja debelado completamente, Pai. Oh Deus, Tu conheces a estrutura do organismo dela, Pai. E nós estamos declarando
Senhor, qualquer ferramenta do inimigo que foi levantado contra ela, que seja desfeito em nome de Jesus. Nós já temos aprendido, ó Pai, que quem tem a palavra final não são os médicos. A palavra final, a sentença final vem da boca do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos declarando isso sobre a vida dela. Traz um batismo de paz ao coração do Felipe, Pai. Ó Deus, traz um batismo de paz ao coração da esposa, Pai. Colocamos a Jaque diante de Ti, que ela esteja realmente focada no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos e nós cremos no Teu poder. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar. Algumas semanas atrás, eu recebi, através de um contato, um e-mail que chegou para mim, comunicando a vinda ao Brasil aqui do apóstolo Guilherme Maldonado, lá de Miami, do Ministério Rei Jesus. Nós estivemos lá com ele, conhecemos já o ministério dele há algum tempo, na coalizão apostólica ele veio para ministrar algumas vezes, e ele nos recebeu na igreja, né, de uma maneira muito amorosa, muito carinhosa, nos presenteou, né, saímos com duas sacolas de presente lá do Ministério Rei Jesus, e agora está vindo aqui ao Brasil, dia 13 e 14 do mês de novembro. E hoje eu recebi um e-mail lá do ministério que está trazendo, então, colocando a possibilidade, a gente está lá e separaram até um espaço VIP ali já nos primeiros assentos, porque é uma conferência que vai estar muita gente, chama-se Conferência de Colheita Mundial. E veio ao meu coração a importância de estarmos nesse evento. E já falei com algumas pessoas aqui da equipe estratégica, me veio muito forte ao coração de que aqueles da equipe estratégica que puderem ir, seria muito importante a gente formar um grupo para estar lá participando. Esse evento ele não tem custo, ele é totalmente gratuito, os 2 dias, 13 e 14, começa às 9 horas da manhã, vai até mais ou menos 11 da noite. De repente pode ir com carros, uma coisa assim, o único custo que vai ter seria o deslocamento, a viagem, a alimentação. De repente pode pegar um apartamento todo junto, né, como foi feito lá no INE. E eu acho que valeria muito a pena a equipe estratégica estar junto lá participando, gente. Porque o Ministério Rei Jesus, ele tem muita semelhança à linha que nós pregamos aqui. É muita ênfase, milagre, curas, intercessão, e ele está completamente alinhado com muitos ministérios apostólicos ao redor do mundo. E vai ser bênção. E eu creio que será maravilhoso. Durante a pandemia, faleceu um apóstolo chamado Paulo Tércio. E ele foi muito amigo nosso. Inclusive foi ele que abriu as portas, pavimentou o caminho para a gente chegar até o Ministério Rei Jesus. E esse irmão, aconteceu algo muito extraordinário lá na igreja dele, a Novidade de Vida em São Paulo. Era um trabalho assim um pouco sem exposição, estava ligado a um outro ministério do Brasil. E Deus colocou de maneira muito forte que ele deveria realmente se ligar ao ministério o Rei Jesus lá de Miami. Gente, desatou algo tão poderoso na igreja. Quando ele voltou, uma das reuniões, ele foi até de madrugada. O que houve de curas e milagres na igreja foi algo extraordinário. E no campo financeiro escancararam as portas lá para a igreja Novidade de Vida. Esse irmão ele partiu para a glória agora na pandemia, mas a esposa e o filho estão dando continuidade lá no ministério. Aconteceu algo poderoso. Então eu creio que
conforme o alinhamento que nós mantemos, isso pode determinar algumas coisas em nossa direção. Por isso eu vejo que seria muito importante se toda a equipe estratégica pudesse estar esses 2 dias. Eu creio que nessa época o Mateus já veio à luz, né? Vamos orar para que, né, tenha vindo à luz, para que você possa ir junto com a gente, né? Vamos orar. Em nome de Jesus, eu creio que para casa, aqui para a igreja, vai ser algo muito bom. Então, equipe estratégica, se prepare aí então, né? Ore ao Senhor. Eu creio que são oportunidades que a gente não pode estar perdendo. E veio bem forte o meu coração que devemos ir e levar os irmãos da equipe estratégica aqui junto. Amém, gente? Amém. Pode pôr ali. Eu me recordo quando eu estive lá, não me lembro se foi 2019, não, 18 ou 19. Eu fui 2 anos consecutivos, assim, os 2 anos eu fui para os Estados Unidos, Café, mas um dos anos a gente foi lá, e através desse pastor querido que antes, né, estava vivo, ele fez toda a ponte, a conexão. Então, eu achei interessante que quando a gente vai para um lugar, a gente sempre pergunta, cara, crente é assim, tá? Você vai viajar, cara, qual igreja tem naquele lugar? Eu preciso para uma igreja, cara, não dá para ficar muito longe da igreja. Eu ia ficar 15 dias nos Estados Unidos, o intuito era eu passear mesmo. Eu não me lembro qual dos anos que foi no segundo, foi 2019. E aí o pastor fez a ponte e a gente foi muito bem recebido. E eu me recordo que como a gente foi recebido lá, já foi algo diferente, né? E essa ponte é um sinal. Para vocês entenderem assim, o que nós vimos lá foi uma coisa assim surreal. E o que mais impactou, obviamente, né, quando a gente chegou lá, um casal de pastor nos encontrou e um pastor fez toda uma tour pelo ministério, foi explicando a visão, ponto a ponto. Não tem nem como mensurar o tamanho de tudo aquilo, nem conseguiria explicar, que é uma coisa assim, tipo, astronômica. Todo domingo chega ônibus e ônibus e ônibus, porque existe muita cura física normalmente. E as coisas são muito equilibradas, bíblicas, e muito também organizadas. Eu me recordo que eu estava naquele culto, e era uma coisa extraordinária, um louvor maravilhoso. E naquele momento, esse pastor, só para vocês entenderem, ele tem um apóstolo, tem uma ligação ministerial, ele anda com 4, 5 apóstolos assim. Eu brinco lá em casa que são os Avengers, tá ligado? Os caras fera assim de Jacobs, com uma galera muito da pesada. Ele tem uma conferência nos Estados Unidos que é a maior. Isso. E eu me recordo que ele estava ali ministrando, tava todas as pessoas, ele trazendo uma palavra maravilhosa, eu e a Fer ali impactado. E nisso ele falou assim, ó, tem uma unção de cura nesse lugar aqui hoje. E aí ele pegou, falou assim, eu quero chamar todos os meus líderes, meus pastores. A gente, tipo assim, aqui é muito grande mesmo, mas é tudo muito organizado. Ele foi colocando em cada ponto da igreja um pastor dele, um líder. E o interessante foi que ele dava uma direção para o pastor muito específica. Então ele falava assim, olha, você, quem tem aqui problema com a visão? Aí as pessoas levantavam a mão. Só que é muito abrangente um problema físico na visão. Tem miopia e tem várias outras coisas. E ele deixava muito claro e específico. Se você tem um problema, você com miopia, faz uma fila nesse lugar. Se você tem outro problema lá na visão, nesse lugar. Era muito específico, entende? Não era, ó, se você está de cadeira de roda, vem para cá. Não, ele ia dando problemas específicos que as pessoas tinham. E o que a gente viu ali, nossa, pessoas enxergando, pessoas naturalmente saindo de cadeira de roda. E aquele apóstolo só falou assim, isso é algo totalmente normal. A gente vive o reino de Deus. A gente só está lendo a palavra e declarando com fé. Então você entende aquilo que eu estava falando no começo sobre uma resposta? E quando eu falo, né, a gente está orando faz muito tempo, a conexão ela é muito grande porque ele é um ministério que toca as nações de forma efetiva. Então ao mesmo tempo que ele estava pregando aqui, há uns 5 metros para trás tinha um pastor virado para trás pregando para o canal de TV no mesmo púlpito, tocando as nações. E aí teve todo aquele problema nos Estados Unidos de furacão, de queimada. Cara, o ministério deles é o que mais supre os estados atingidos nos Estados Unidos.
Entenda uma coisa, a gente não tem que depender do Estado para as coisas. É o papel da igreja suprir. Então o ministério apostólico fala disso. Então a gente está entendendo que tem algo que Deus está querendo liberar nesses dias. E a gente não pode ficar de fora disso. Posso ouvir um amém? Eu quero ler 3 textos aqui. E eu quero orar com vocês aqui. Hoje a gente vai ministrar vocês de uma forma diferente. São 3 textos que são muito fortes. Você pode só pôr aqui para acompanhar rapidinho. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 18. 2 Coríntios 4, 18. Oh Jesus. O apóstolo Paulo escreve, ele diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu vou ler novamente. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Não, perdão. Assim fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório. Repita assim comigo: o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele ensina que devemos manter o nosso foco nas realidades espirituais e eternas. Repita assim comigo: realidades espirituais e eternas. E essas que são invisíveis, em vez de focarmos nas circunstâncias terrenas e passageiras. Ele nesse texto aqui está lembrando eu e você que tudo que é material é temporário, enquanto que as coisas de Deus, o próprio Deus, são eternas. Aleluia, aleluia. Dá um glória a Deus. Aleluia. Então esse texto fala muito comigo. Os nossos olhos não podem estar nas coisas naturais, porque se a gente fixar os nossos olhos nessas coisas, a gente não vive, gente. E a gente corre o sério risco de se tornar um pecador, de não liberar mais vidas sobre as pessoas, de não se levantar como um libertador, de não se levantar como um homem que vai declarar cura sobre os enfermos, de não se levantar como um discipulador que está pensando nas vidas e nas almas, porque o que pulsa no Senhor, o que bate o coração de Deus são almas. E a gente corre o sério risco de: eu estou me relacionando, eu vou na igreja, nossa, que poderosa a palavra do apóstolo, que sensação de família que nós temos ali, mas no final das contas, talvez você seja um religioso, que está tentando acertar as coisas na vida. E o que a Bíblia está dizendo é: nós não devemos negligenciar, óbvio que nós não devemos negligenciar essas coisas, mas a gente tem que dar o devido valor a elas. A gente precisa organizar a nossa vida de tal forma que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas que nós fazemos nada mais são que é um conjunto de situações que se transformam numa adoração. Então as mães aqui que cuidam de seus filhos, cuidar da melhor forma possível, é uma adoração a Deus. Faça da melhor forma possível, porque você foi chamada para isso. Os homens, sejam os melhores maridos possíveis, você foi chamado para isso. Deus colocou qualidades, habilidades, uma vocação em cada um. Se dedique e estude muito, porque você cresce em autoridade. Conversávamos sobre isso. A gente tem que se dedicar, aquilo que Deus vai colocando nas nossas mãos, a gente tem que se capacitar, a gente tem que sempre estar estudando. Eu um tempo atrás falei assim: nossa, eu não aguento mais, cara, estudar. Eu emendei, eu sou bacharel em administração, eu fiz pós-graduação em marketing executivo, daí já emendei um MBA em negócios digitais, eu precisava lá do meu trabalho, e Deus estava me incomodando sobre algumas situações. Eu já engatei de novo agora 2 especializações pelo MEC. Estou estudando a parte digital, redes sociais, e pela graça de Deus, agora eu vou estudar teologia carismática. E eu conversei há muitos anos, estou conversando isso com meu pai, e eu não tenho problema nenhum de falar isso. A gente tem um pouco de dificuldade de encontrar um bom curso no Brasil.
Porque as universidades e as faculdades, né, elas têm uma linha teológica que não vem de encontro com aquilo que nós acreditamos. Então a gente não achava uma teologia carismática, que acredita na continuação dos dons, os 5 ministérios, ministério apostólico, profético. E eu entendi assim, é o tempo mais conturbado assim possível para eu voltar a estudar ainda 2 cursos. Daí eu peguei e falei assim, Deus, você está apontando, é isso, é agora que você deve fazer. É agora que você precisa fazer isso. Não dá tempo de ficar jogando as coisas para frente. Aí eu faço uma ligação para minha esposa, eu falei assim, amor, Deus falou isso comigo, mas é para você também estudar, junto comigo. E ela é formada numa escola de treinamento ministerial, mas falou, o que você acha disso? Seja bem racional em me responder, porque você vai ter o Mateus agora dela. O Mateus não é um problema. Filho é ministério. A nossa vida, o ministro ele ministra a Deus. Com a casa, com a maneira que nós vivemos, com o nosso trabalho, com os nossos filhos. Você está entendendo? Então existe uma urgência para a gente se posicionar e fazer aquilo que nós devemos fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está apontando algo. Eu falei, cara, eu preciso estar preparado porque Deus vai dar. Porque Deus não usa algumas pessoas porque elas não estão preparadas. Eu preciso estar preparado. Quando Deus vier liberar, cara, eu estou pronto. É para esse lugar que eu vou. É aqui que eu estou indo. Você cresce em autoridade. Amém. Nós somos construtores. Tem uma mensagem que eu vou pregar aqui. Nós somos construtores. Nós somos edificadores e não consumidores, que vive consumindo apenas a vida das pessoas. Amém? Amém? Glória a Deus. Tem mais um texto aqui. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Eu não sei se você veio para cá com expectativa de escutar essas coisas, mas Deus está falando aqui hoje. Colossenses 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então aqui Paulo ele está orientando eu e você, nós que somos crentes, cristãos. Tem algum cristão aqui? Amém? Então amém, aleluiado aí. Fala assim, eu sou filho de Deus. Então ele está orientando aqui os cristãos nesse texto a concentrarem sua mente e os desejos nas coisas celestiais. Ou seja, nos valores e promessas de Deus. E não nas preocupações e atrações deste mundo. Sabe, você vai estudar os homens da fé, Abraão, Isaac e Jacó, permanecendo fiel e vivendo por um propósito celestial, com uma fidelidade sem tamanho, só esperando a recompensa celestial e eterna. Eles não estavam esperando as coisas que poderiam ser boas, materiais. E Deus sempre está chamando seus filhos para esse lugar, para esse ambiente de glória, aonde vidas são mais importantes do que coisas. Pessoas libertas são mais importantes que as promoções que a gente pode receber. Vidas sendo alcançadas são mais importantes que mais um carro novo que eu posso ter. E vocês sabem que com muito zelo e equilíbrio nós jamais pregaríamos uma teologia da prosperidade, mas também não existe outro extremo que quanto mais pobre e miserável que você é, mais espiritual você é. Existia uma onda na nação que pregava sobre isso, eram os dois opostos. A teologia da prosperidade, de um lado, e esse pensamento completamente de escravo, de miserável. Quanto mais simples, pobrinho do pastor simplinho, chegou com o carro caindo aos pedaços, quão espiritual ele é. Não, isso aqui é antibíblico, não existe isso na Bíblia. O Deus que nós servimos, Ele é dono do ouro e da prata. Ele falou que nós teríamos uma vida abundante. Jesus, Ele nunca teve problema com dinheiro, quem tem problema é o homem. Jesus, Ele nunca teve problema com dinheiro. Pelo contrário, seu ministério precisava de muito recurso. Ele tinha uma equipe que só administrava recursos. O apóstolo Paulo tinha uma equipe que só levantava recursos para abrir as igrejas. E um monte de gente rica, então dinheiro nunca foi problema. A ponto dele saber que um cara que não sabia lidar com dinheiro e era ladrão, cuidar do dinheiro. Ele nunca teve problema com dinheiro. O problema é que o homem tem problema com dinheiro.
Então não existe problema no dinheiro, existe problema na condição do coração do homem que ainda é hedonista e não morreu para si mesmo. Porque alguém que morreu não vai servir a mal. Alguém que morreu não quer o mal dos outros. Alguém que morreu não quer crescer na desgraça dos outros. Alguém que está morto para as coisas dessa terra, alguém que está morto para as coisas desse mundo, ele lida muito bem com a quantidade alta de dinheiro. Eu posso ouvir um amém? Ele entende que existe um propósito em tudo aquilo que Deus está dando para ele. E eu sempre falei isso. Nós temos que ser homens dignos da confiança de Deus. Deus não vai confiar riquezas na mão daqueles que Ele não pode confiar. E é dessa forma, gente. É dessa forma. Eu não vou lembrar, mas está na Bíblia. O próprio Deus diz: como que eu vou confiar e liberar as coisas espirituais se vocês não são fiéis nas coisas terrenas? Não existe uma fidelidade nem estar num culto, cara. Você quer que eu confie algo gigante para você, celestial? Deus não é irresponsável. Quem é irresponsável é o homem. Agora, aquele que se levanta, se coloca diante do Senhor e diz: eu estou aqui para ser uma resposta. Deus, eu estou entendendo que a minha vida louva a Deus. Eu estou entendendo que minha casa adora o Senhor. Eu estou entendendo que o meu trabalho adora a Deus. Eu estou entendendo, cara, que meus filhos adoram a Deus. Eu estou entendendo que minha casa é um centro missionário. Eu estou entendendo que a minha família é uma igreja. Eu estou entendendo que a nossa casa ela representa Deus na terra. Eu estou entendendo que a minha família é um ministério. São esses que Deus vai confiar. Qual a resposta estamos dando? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz, Mateus 6, 33, muito conhecido: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E depois vem ali uma lista de coisas. É interessante que esse é o paradoxo de Jesus. Nesse momento ele não coloca abundância, mas ele vai falar sobre isso em outros textos. Mas ali ele está dizendo: não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, não vai faltar alimento, não vai faltar as condições necessárias para você cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. A gente escuta nesse tempo coisas como: salve sua família, não vá na igreja do domingo, vai no shopping, vá para o shopping, vá para o cinema. Quem já escutou isso? O cinema não vai salvar a tua vida. O cinema não vai gerar vida dentro da sua casa. Que são os opostos, é aquilo que passa. Você está entendendo do equilíbrio? Pastor, você está falando para ser um franciscano que vai ficar 100% tempo dentro da igreja, sei lá. Não é sobre isso que nós estamos falando. Um homem de Deus cuida bem da sua família, um homem de Deus cuida bem da sua casa. Sabe um momento, fala assim: é um momento que eu não faço nada, eu só fico com a família, saio passear, vou ver um filme. Está tudo certo com relação a isso. Mas essa mensagem que dá valor às coisas terrenas que elas não têm é demoníaca. Que o que vai salvar a nossa vida e manter a gente no centro da vontade de Deus é estar onde a gente deve estar. Todo filho de Deus tem que ansiar estar onde Jesus está. Eu posso ouvir amém? Aleluia, aleluia. Que a gente cresça e aprenda algo aqui hoje. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso fala de você acordar todos os dias falando: eu sou alguém que vou fazer justiça essa semana. Eis-me aqui, Senhor, em nome de Jesus. Eu não vou negligenciar a busca, eu não vou negligenciar o estar com o Senhor. Por mais que seja difícil, vai pegar seu telefone, vai ligar: irmão, ora comigo. Eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de orar, mas eu sei que eu preciso. Ora comigo, me ajuda nesse momento que ainda eu não aprendi o que eu precisava aprender. Eu não fui ferido pelo Evangelho ainda. Me ajuda. E dessa maneira nós vamos sendo conduzidos e cuidados pelo Senhor. Agora nós vemos um tempo onde o homem quer ter o controle de todas as coisas. Não, eu controlo isso, eu pago isso, eu faço assim, daí eu vou lá, daí eu faço isso, daí eu puxo para cá, aí eu faço isso. E Deus está onde? O apóstolo Paulo diz
olhai para as coisas do alto. O que isso tem a ver? É que os seus pensamentos precisam ser nas coisas celestiais. Vamos ser práticos, gente. Você pode falar o que quiser, você pode se divertir o que quiser, mas no final da conversa você tem que estar falando do reino de Deus. Qualquer churrasco, qualquer brincadeira que a gente faça só é uma desculpa para a gente falar que nós somos miseráveis e precisamos de Jesus. Sem a graça de Deus nós não somos nada. Qualquer movimento, qualquer culto temático, qualquer coisa legal que a gente faça, só é uma desculpa para a gente se arrepender e falar: Jesus, nós te queremos. A religião odeia esse tipo de mensagem. Tem alguém aqui comigo? Porque a ideia da religião é pegar um monte de gente e deixar dentro de um cercadinho, colocar uma plaquinha e falar assim: essas são as tarefas da semana. Se você concluir todas elas, vai abrir uma porteirinha e você vai poder sair dessa cerquinha. Mas o que Deus espera de nós é uma maturidade e uma liberdade madura. Posso ouvir um amém? Já parou para pensar, gente, viver de uma forma religiosa? Meu Deus, estou salvo, Jesus me encontrou, estou no pecado, vou para o inferno. Daí na segunda fui para o céu de novo, na terça fui para o inferno de novo, e estou perdendo. Aí fala, perde a salvação, e não sei mais o que, e entra em todos esses assuntos aí. Mas o que o apóstolo Paulo prega é sobre uma maturidade. Ele fala para a gente entender a poderosa obra da cruz. Ele diz assim em Filipenses capítulo 1, ele escreve para a igreja de Filipe, Filipenses 1:21 assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele diz que o viver para ele é Cristo, ou seja, é alguém que estava vivendo para Cristo, vivia para as coisas eternas, vivia para as coisas celestiais. Ixi, morrer para ele era lucro. Eu vou estar com o meu Senhor. Já parou para pensar nisso? Sabe, a maioria das pessoas que estão frustradas hoje é porque elas colocaram o coração nas coisas que não deveriam. Talvez você se frustrou porque você achou que viria uma promoção esse ano e não veio. Talvez você se frustrou porque você chegou num trabalho, talvez você achou que ia ser incrível e não está sendo tão incrível como você achou que era. Talvez você se frustrou porque você entrou dentro dessa igreja aqui em algum tempo, você achou que ia ser algo que você modelou na sua cabeça e na verdade ela não é. Sabe que a igreja é de Cristo, não é nossa. Se eu tenho esse entendimento, eu vivo uma vida livre. A igreja é de Cristo, Ele é o cabeça. A gente pode fazer um monte de coisa legal para prender uma pessoa aqui dentro. Até aparecer a próxima igreja incrível, essa pessoa sai e vai para essa próxima igreja incrível. Aí depois vai ter um prazo de validar essa igreja incrível, porque daí surge uma outra igreja incrível. Que daí tem agora tem um LED rosa lá. Aí o LED rosa enjoa, aí ela vai atrás do LED laranja. Aí ela não gosta mais de sentar ela quer um lugar maior. Vocês estão aqui comigo? Isso a religião ama. Mas o Evangelho de Deus fala de uma transformação, da gente viver uma vida com Ele genuína, um relacionamento verdadeiro com os nossos irmãos, reconhecendo aquilo que nós precisamos mudar, se arrepender, ser transformados pelo Senhor e pensar nas coisas eternas. E é isso que nós precisamos passar para os nossos filhos, é isso que nós precisamos passar para todo mundo. A igreja é um quartel-general nesses dias. Não dá tempo mais de brincar, gente. Dura o discurso, mas essa é a verdade. Não dá tempo mais de brincar, amém? Amém? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo ele expressa aqui nesse texto que a sua vida tem como sentido Cristo. Aleluia. Tudo que ele faz, pensa ou deseja está centrado em Jesus. Já parou para pensar que isso é um remédio para nós?
Você vai acordar amanhã, eu não sei se o tempo vai estar assim. Aí você já vai pensando em todas as demandas que você tem que entregar, o chefe que você vai encontrar. Se você ficar pensando só nessas coisas, já chega lá desanimadão, cara. Mas se você inverter a lógica, você começar a pensar nas coisas que são do alto, cara, você vai começar a colocar o seu coração nas coisas eternas. Deus, me prepara para liberar a oração se alguém precisar lá. Pai, me mostra o interior daquelas pessoas e não de forma natural, mas me mostra no espírito o que está sobre aquele ambiente, sobre o que eu devo orar naquele lugar. É sobre depressão, é orar contra o espírito de morte. O que eu devo orar naquele ambiente? Me mostra qual é o meu propósito nesse lugar. Por que eu estou indo trabalhar agora naquele ambiente? O que o Senhor quer que eu seja lá? Vocês estão entendendo? Aí você mantém o seu coração seguro. Aí você não se frustra, porque você entende que teu propósito está muito mais além do que receber uma promoção e mais uma promoção e de receber bem, ou X clientes, 10 clientes. É forte isso. É forte. Quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele diz nesse texto aqui, nesse versículo, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E esse o morrer é lucro significa que para Paulo, morrer representaria ganho para ele. Aleluia. Pois ele estaria na presença de Cristo, porque é infinitamente superior às alegrias terrenas. Então ele reconhece, porém, que enquanto estiver vivo ainda pode produzir frutos para Deus e servir a igreja. Esse é um ponto que eu queria falar. Aleluia. O apóstolo Paulo está falando que para ele morrer é lucro. Nossa, eu vou estar infinitamente melhor morrendo, vou estar com o meu Senhor. Mas nós também não podemos ter esse tipo de pensamento e parar nisso. Ou seja, me leva logo daqui, que desgraça que está o Brasil. Tipo assim, não é assim que funciona. Para ele sabia que enquanto estivesse aqui, ele ia servir a igreja de Cristo com muita alegria. Ele reconhece, porém, que enquanto estiver vivo, ainda pode produzir frutos para Deus e servir a igreja. A linguagem do Senhor para com seus filhos é serviço. Repita assim comigo: serviço. Servir, serviço. Deus não suporta ver alguém parado sem fazer nada, gente. A direção de Deus, de Jesus Cristo para os discípulos é ação, é trabalhar, é servir, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, doutrinar, ensinar. Os dons espirituais são para os filhos de Deus, para a igreja, é para trabalhar, é para servir, é edificar uns aos outros, é para profetizar, é para expulsar demônios. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus, ela é mais atual que a notícia de amanhã. A pergunta que é: qual é a resposta que nós vamos dar para Deus? Não são perguntas, mas qual é a resposta que nós vamos dar por aquilo que Ele já fez por nós? Que o Espírito Santo gere dentro de você hoje Jesus, um senso de urgência pelas coisas de Deus, um senso de urgência pelas coisas eternas. Sabe, amados, no meu coração eu nunca tenho números na minha cabeça. A história mostra, a Bíblia diz que 12 homens colocaram o mundo de ponta cabeça, cara. O que vale é um homem, uma mulher de justiça e falar: Senhor, eu estou aqui. Eu estou entendendo que aquilo que eu vivo hoje é para cumprir um propósito. Existem coisas que são muito mais valiosas do que o meu próprio canto, porque a minha própria agenda, que a minha própria casa, que os meus próprios planos. E todas as outras coisas que a gente faz contribuem para um propósito celestial. Esses são os homens de Deus que Deus espera viver nesse tempo. Sabe, amados, é uma dica de ouro que eu dou: seja um faminha por Jesus. Se conecte o máximo possível com a liderança dessa casa. Mergulhe nas escrituras, peça ajuda. Evento que tem, fala: nossa, eu vou lá, eu preciso receber, eu sei que Deus vai liberar algo para mim. É um Silce que está aqui: caramba, eu já fiz, mas cara, eu sei que Deus vai falar alguma coisa comigo.
Porque a gente se move com muita energia para coisas que nem tem tanto valor assim, e as coisas mais preciosas nós deixamos de lado. Deus me livre, eu como pastor, pregador do evangelho, essa liderança se tornar um guru para alguém de vocês. Aonde você vai quando precisa só de uma direção, quando vai só precisa de alguma coisa, isso não vai faltar. Mas você não pode ser um eterno imaturo na fé. Um homem maduro, ele recebe algo da parte de Deus e ele vem testificar com essa liderança. Imagina, por não pensar, a gente tem que falar tudo que as pessoas precisam fazer, gente, não tem nada a ver com a vida dos outros. Todo mundo é ali para fazer o que quer. Estão entendendo? Aqui não existe manipulação, ninguém manipula ninguém. Você é livre para você fazer o que você quiser, meu irmão. O que a gente faz é pregar as escrituras. Honre os irmãos, honre sua liderança, caminhe em obediência, seja sábio. Não tome decisão de forma abrupta. Pense bem quem você está ouvindo. Pense bem aonde você está indo. Espera um pouquinho antes de começar esse negócio. Isso traz proteção. Antes daí de já sair pensando coisas dos outros, se tornando uma pessoa partidária dentro da igreja, relaxa, irmão. Nem tudo que aparenta ser é. A gente precisa morrer. Nós temos que estar com o nosso coração totalmente preparado para receber as coisas do Senhor. Eu posso ouvir amém, gente? O povo, às vezes a gente vê dentro da igreja as pessoas se relacionando como inimigo, cara. O irmão sai com o outro ali, faz um vídeo, faz uma foto, o outro fica com ciúme, já fala mal. Oh, meu Deus, que maturidade. A gente precisa converter, hein, gente? No reino de Deus a gente celebra o que Deus está fazendo na vida do irmão. Ah, mas não gosta de mim. Ah, mas porque assim? Não, vamos se converter, gente. A gente pensa nas coisas eternas, não nas terrenas. Aleluia. Essa é a liberdade proposta para nós. E eu quero fazer uma oração aqui com vocês. E se eu fosse você, eu me colocaria diante do Senhor hoje para Deus falar comigo algo que não falou ainda. A nossa vida precisa estar totalmente na dependência do Senhor. Os homens mais usados por Deus são aqueles que colocam o controle da sua vida nas mãos de Deus. Tem alguém aqui comigo? O ordinário tem que ser feito. Existe uma beleza no ordinário. Faça com o zelo que você tem que fazer. Eu falo sempre aí, seja um bom pai, seja uma boa mãe, trabalhe bem. Mas não pode passar do ponto. Porque senão a gente não dá espaço para o extraordinário acontecer. E a gente quer pegar um bisturi e fazer o papel do Espírito Santo na nossa vida. E é o Espírito Santo que faz o que Ele quer com nós. Aleluia. Então quero fazer uma oração com você. Enquanto a gente levanta uma adoração, eu quero chamar aqui a minha mãe. A Fer não precisa. É o pessoal que ora. E de verdade, chama. Se tiver líder, gente lá ministrando as crianças, traz todo mundo para cá. Não tem problema nenhum. A gente vai impor as mãos até nas crianças. Por mais que não escutaram, eles vão entender. Vai roubar sua glória. Nada vai roubar sua glória. Só um pouquinho. Se você entendeu alguma coisa aqui nessa noite, eu quero te convidar. Você pode afastar essa cadeira, eu quero que você fique de pé. Se você quer uma oração nossa aqui, a gente quer impor as mãos, a gente quer orar com você para que Deus libere algo. Amém? Todos, até aqueles que estiverem ministrando aqui depois, eu, meu pai, a minha mãe, nós vamos orar com vocês. Deus quer falar alguma coisa que a gente não entendeu ainda, e esse culto vai ser um marco na nossa vida. Amém? Vamos adorar o Senhor. Se você quer, vem aqui na frente, chamar já a equipe que ministra, e nós vamos ministrar vocês. Liderança, fica sensível ao Espírito e ministre aquilo que Deus está colocando no seu coração. Amém? Qual é a resposta que nós vamos dar nesses dias? Qual é a resposta que nós vamos dar para o Senhor nos dias que estamos vivendo? Eu acredito muito que Deus, Ele é perito em reescrever capítulos na nossa história.
Ninguém está hoje aqui na igreja à toa. Talvez você ia trabalhar, talvez você nem estava afim de vir, mas você veio, então você se lascou. Jesus. Ninguém sai de mão vazia diante de Deus. Ninguém sai de mão vazia diante de Deus. Só apresente seu coração em nome de Jesus. Enquanto a gente levantar uma adoração, a gente vai ministrar aqui vocês todos, amém?